Nós temos uma grande bênção para agradecer ao Senhor. Nosso grupo é formado de 40 pessoas, vindo de vários locais, conexões diferentes, e graças a Deus os 40 chegaram. Nós oramos tanto para que nenhum se perdesse. E até ontem à noite tínhamos 38, ainda faltavam 2. E hoje pela manhã cedinho chegou o pastor João Marcos, lá de Curitiba, está aí conosco. E a Áurea, né, tá aqui, chegou lá de Portugal, fez conexão na Suíça, foi? Na Suíça, foi perdendo coisa no caminho. Você é uma pessoa da minha vida, sem me conhecer. Ah, foi. Então vamos orar agradecendo e pedindo a Deus que abençoe o nosso dia. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por nossa noite em paz e por essa grande bênção. Tínhamos 40 inscritos e tínhamos pedido ao Senhor, muita gente estava orando para que todos os 40, todos eles estivessem aqui. E apesar das muitas dificuldades, todos os imprevistos, hoje pela manhã nós temos essa bênção, essa alegria de termos todos aqui conosco, começando esse curso de Geografia e Arqueologia Bíblica. Somos gratos ao Senhor e pedimos que o abençoe o nosso dia, abençoe também nossos familiares lá no Brasil, onde quer que estejam, que o Senhor esteja abençoando também, guardando-os de todo o mal. Seja o Pai com o Moriá, que faz esse grande trabalho, que o Senhor dê ainda muitos anos, perseverança e muitas alegrias de estar fazendo essa grande obra que nós conhecemos melhor, a Terra Santa. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ok, então agora sim, bom dia para todos. Estamos saindo da cidade de Natânia. Natânia é uma cidade moderna, não é bíblica. O que tem de bíblico, Natânia é o nome de Deus está dentro da cidade. Todo nome que termina ou começa com Yah, ou Yahu, ou Yeho, okay? Vem de Yahvé, de Deus. Então Netanyahu, ex-primeiro-ministro, significa Deus deu. Natan é dar. Então Natânia, Netanyahu, tem alguém que se chama Jonathan aqui? Jonathan, não tem? É o mesmo nome. Jonathan é Yehonatan, Deus deu. Netanyahu e Jonathan é a mesma coisa, só que está ao contrário. Mas isso é uma curiosidade do hebraico bíblico. Estamos saindo então da cidade de Natânia. Eu recomendo a todos vocês, vocês recebam um atlas bíblico. Estão seguindo de vez em quando, assim, o caminho, onde estamos indo, para vocês se situarem, porque a geografia aqui joga um papel central. Como, no geral, na história, sempre a geografia vai definir onde vão ser criados assentamentos, cidades, onde tem fonte de água, então vai ter cidade,
E hoje vamos falar sobre Megiddo, entre outros lugares. Então, fiquem de olho aí no Atlas Bíblico. Se vocês não querem o Atlas Bíblico, Google Maps também serve. É muito bom também. Então, hoje começaremos por um sítio arqueológico maravilhoso, chama Cesareia Marítima. Sei que muitos de vocês já estiveram lá. Vamos falar aí sobre a figura de Herodes o Grande. Vamos falar sobre algumas figuras, ou mais que figuras, a importância de Cesareia Marítima para o cristianismo. E vamos também conhecer, logicamente, restos arqueológicos da época de Herodes, da época dos procuradores romanos. E uma coisa, antes de continuar, importantíssima, eu vou mandar inclusive para você, temos uma tabela cronológica, para vocês se situarem também no tempo. Não é só apenas vocês se situarem na geografia, mas também no tempo e nos conceitos. Muitas vezes, não somente eu, mas muitos que vocês vão ter contato, vão falar, por exemplo, a época do primeiro templo, a época do segundo templo. Isso na história geral, quando você estuda história geral, não existem esses termos. Quando você fala da história da terra de Israel, do povo de Israel, você fala da época do primeiro templo, a época do segundo templo. O que significa a época do primeiro templo? A época do templo de Salomão. Só que começa desde o rei Davi. É uma decisão dos historiadores. Não tem uma lógica, tem uma lógica com certeza. Mas não necessariamente o primeiro templo significa desde que Salomão construiu o templo. Mas já começa a época do primeiro templo, desde o rei Davi. Estamos falando do século menos 10, ou seja, 10 antes da era cristã, certo? Até vocês sabem que ano foi destruído o primeiro templo? Alguém sabe? Não? Sabem? Nogueira está dizendo que sabe. Como? 587, alguns dizem 586, mas não tem tanta importância esses 7 ou 6. O certo é que 586 ou 587 foi destruído o primeiro templo a mãos dos babilônios, do rei Nabucodonosor, e aí termina também, do ponto de vista dos historiadores, a época do primeiro templo. Então, quando a gente fala da época do primeiro templo, mais ou menos entre o século X a século VI, antes da era cristã. Em outras palavras, se vocês querem também, mais ou menos seriam os livros de Samuel, Reis, Crônicas, né, a parte relevante de Crônicas, parte de Isaías, Jeremias. Isso é a época do primeiro templo. Logo temos a época do segundo templo. O segundo templo foi reconstruído pelos judeus que retornaram da Babilônia, encabeçados, liderados por Zerubabel, né? Depois temos as figuras de Esdras, Neemias. Aí já estamos falando da época do início da época do segundo templo, que vai terminar no ano 70 da era cristã, já, ou seja, 70 mais, quando vai ser destruído o segundo templo a mãos dos romanos. Então isso é importante, quando eu falo primeiro templo, segundo templo, mais ou menos ter uma ideia das épocas que estamos falando. Mas vamos também mencionar outras épocas. Época bizantina. Alguém sabe época bizantina, mais ou menos? Não? Sabem? Estão tímidos. Não, o que acontece é que não quero no primeiro dia já demonstrar demais. Não quero abusar com tanto conhecimento. Então, época bizantina é séculos 4 a século 7. Estou falando da história da terra de Israel, porque a época bizantina continua na Europa, né? Mas quando falamos da história da terra de Israel, os bizantinos são expulsos pelos árabes no século 7. Agora, quem são os bizantinos? Alguém sabe? Sabe. Renato. Quem eram os bizantinos? O ônibus não continua até que não tiver resposta. Constantinopla, né? Constantinopla. Já começou a Sim, prova já? Constantinopla, ou Constantinópolis, cidade de Constantino. Império Romano do Oriente. Exatamente, ou seja, o início da época bizantina, vamos dizer, século IV com Constantino, né, onde
o Império Romano se converte ao cristianismo. Agora, se vocês vão entrar no túnel do tempo, estamos no túnel do tempo, apertamos um botão e vamos para o século V, século VI. E vocês estão aí, vocês são do século XXI, e falam com um bizantino, e você chama para ele: olha, senhor bizantino, tem uma pergunta. O cara ia dizer: você me chamou de quê? Bizantino. Ele vai dizer: nunca ouvi falar disso. Os bizantinos não sabiam que eles eram bizantinos, é um termo dos historiadores para diferenciar os romanos pré-conversão ao cristianismo e pós-conversão ao cristianismo. Ok? Um termo de um lugar chamado Bizanç, que é a atual Istambul, na Turquia, que era a Constantinópolis no passado. Quer dizer que os bizantinos se veiam a eles mesmos como romanos. De fato, não tem diferença muito grande na cultura, desde a época romana até a bizantina. Sim, tem diferença na parte religiosa, total, absoluta, mas a arquitetura é praticamente igual. A língua, latim, igual. Formas de agir, tudo igual. Só que agora, em vez de ser pagãos, são cristãos. Essa é a grande diferença entre a época romana e a época bizantina. Okay? Também vamos mencionar ao longo do curso a época dos cruzados. Cruzados, século XI, 1099. Eles chegam aqui, conquistam Jerusalém de mãos dos árabes muçulmanos, e ficam até século XIII. Okay? Mais tarde vou mandar uma tabela cronológica para vocês se situarem bem e melhor. Ok, logicamente no meio tem outras épocas, estaremos mencionando de vez em quando outras épocas também, mas principalmente estaremos falando da época do primeiro templo, segundo templo, bizantino, cruzados. Por que bizantino e cruzados? Porque muitas das ruínas arqueológicas que nós vemos hoje em dia são da época bizantina e da época dos cruzados. Também temos da época do primeiro templo, da época do segundo templo. Mas os bizantinos vieram com uma fé, uma devoção muito forte de achar lugares onde Jesus esteve e criar ou construir igrejas ou lugares santos. Okay? E o fenômeno da peregrinação começa na época bizantina. Então, muitas vezes vamos utilizar ou vamos falar dessa época para mencionar fatos que aconteceram na época bíblica. Os cruzados fizeram a mesma coisa. Vieram também com já não é uma devoção, mas um fanatismo religioso muito grande. Os cruzados fizeram grandes massacres aqui, não somente aqui, ao longo da Europa toda. Grupos de bandidos. Liderados por grandes políticos, reis, em alguns casos. Mas enfim, vamos também mencionar muito essa época dos cruzados. Veja a bandeira do Brasil aqui, em homenagem a vocês. Obrigado. Está tudo preparado. Vocês pediram dias bonitos, conseguimos dias bonitos. Tem a bandeira do leão também ali. Então, como continua o dia hoje, vamos estar então em Cesareia Marítima. Queríamos tratar os temas de Herodes, a figura de Herodes o Grande, da cidade de Cesareia também como uma cidade única na época. Vamos falar também sobre figuras e temas relacionados ao cristianismo, muito importantes. E logo de Cesareia Marítima estaremos viajando para Megiddo, Hotel Megiddo, que é a Armagedon do Apocalipse, identificado como Armagedon do Apocalipse. Também vamos falar sobre a origem do nome, Armagedon, que tem a ver com Megiddo, porque justamente aí vamos ver ruínas arqueológicas, um dos sítios arqueológicos mais importantes e impactantes que tem esse país, em hebraico. Ao lado esquerdo, ou seja, ao ocidente, lado oeste, vemos o mar, agora não se vê, mas está o mar Mediterrâneo, vocês viram do hotel. E como já disse, uma área não só que é fértil do ponto de vista da agricultura, também hoje em dia é uma região de muito
muito dinheiro aqui. Tem pessoas, é uma área também muito rica hoje em dia. Tem pessoas de bom passar, principalmente na cidade de Cesareia Marítima, que nós vamos já conhecer. Daqui a pouco estaremos chegando, inclusive. Aqui o pastor Nogueira está mencionando que Natânia é um centro de lapidação de diamantes. Israel, no geral, já que estamos falando do assunto, é um centro mundial de lapidação de diamantes. Ou seja, o diamante aqui não tem diamantes, mas, ou seja, pedra. Mas a pedra é trazida principalmente da África, e aqui acontece a lapidação. E Natânia é uma cidade que se dedica, tem fábricas ou bases que fazem esse trabalho de lapidação. Mas estamos então na cidade de Cesareia, uma cidade pequena. Vocês vão ver muita riqueza aqui, casas bonitas, bem cuidado.